OpenVDB é um formato open source que permite a criação e a manipulação de volumes em 3D. O formato foi desenvolvido pela DreamWorks e é liberado para quem quiser implementar de graça nos softwares. Então, todo software pode ter isso e é uma ferramenta simplesmente fantástica. Uma das situações em que eu mais utilizo o VDB é em simulações de líquidos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a simulação que sai de flip aqui e eu tenho várias partículas. Pode ver que isso aqui são só pontos. Se clicar com o botão no meio aqui, você vai ver que eu tenho quase 1 milhão de partículas. E aí eu posso converter essas partículas para VDB, que são volumes, né, voxels em 3D. Você vai ver que isso aqui não é mais mesh, você consegue ver os quadradinhos dos voxels aqui. E voxels, a propósito, são tipo pixels em 3D, com 3 dimensões. E aí eu aplico um VDB Smooth, nananã, e pá, tem uma malha. Agora você vê que isso aqui são polígonos. E aí agora eu posso renderizar isso aqui. E só para mostrar como isso funciona. Então eu tenho as partículas aqui. Aí eu posso utilizar esse node chamado VDB From Particles. O VDB From Particles, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é esse Minimum Radius Scale. Ele vai tentar dar um valor mínimo para que nenhuma partícula fique menor que tal tamanho. Eu não gosto disso, então eu sempre deixo em 0. E aí ele já começa a funcionar. E aí aqui, o voxel size, que é o tamanho de cada voxel, eu quero que seja o tamanho da distância das partículas que eu estou utilizando no próprio flip. Então eu vou desabilitar aqui, ó, tirar esse cérebrozinho para eu poder entrar dentro da simulação sem que ele recalcule tudo. E vou pegar o Particle Separation aqui, dar um Ctrl C, e vou colar aqui. Beleza, agora você pode ver que eu já tenho algo bem próximo do que eu quero. E esse VDB cinza, ele é chamado de VDB SDF. Com esse VDB eu posso utilizar um Convert VDB e converter esses voxels para polígono. Existe um outro VDB que é o VDB Fog, que ele é mais tipo uma nuvem que eu vou mostrar depois. Esse é o SDF. Então agora aqui eu tenho essa mesh, tipo já está legal, porém eu posso utilizar algumas operações para começar a suavizar ela. Então existe o VDB Smooth. Ó, você pode ver que eu tenho o VDB Smooth e o VDB Smooth SDF. Se você estiver trabalhando com a malha cinza, é melhor você utilizar o SDF porque ele tem mais opções. Os dois são basicamente a mesma coisa. Esse aqui até vai funcionar no SDF, mesmo não sendo, mas ele tem menos opções. Então, aqui, beleza. Ó, se liga que ele suavizou. E esse VDB Smooth SDF ele é legal porque ele tem esse Mean Curvature Flow e o Laplacian Flow, que são duas opções que só funcionam em SDF e eles mantêm uma curvatura melhor. Funciona geralmente legal para líquidos. Se liga, tipo assim, por exemplo, se eu utilizar o Laplacian Flow ou o Mean Curvature Flow, as curvaturas aqui, você pode ver pela sombra, ele mantém um pouco. Se eu, por exemplo, utilizar um Gaussian, que é super agressivo, ele suaviza, legal, fica lisinho, mas perdeu muito detalhe. O Mean Curvature Flow é mais legal, na minha opinião. E eu tenho umas outras opções ainda. Então, eu vou desativar o VDB Smooth aqui e vou adicionar um VDB Reshape. Tá, o VDB Reshape, ele, por padrão, ele vem com essa opção de Dilate. Eu vou conectar aqui para eu ver como fica a minha malha sempre. Então, com offset de 0, ele vai ficar como era, e aí eu começo a aumentar, você pode ver que ele começa a expandir a malha. E ele também tem essa opção aqui que faz o oposto, que é o Erode. O Erode ele vai começar a contrair a malha. Deixa eu mostrar uma situação legal. Eu vou pegar... ele tem mais essas duas opções, Open e Close, que eu vou mostrar agora como elas funcionam. Então, eu vou fazer uma cópia para o lado e vou deixar em Dilate e vou colocar um valor tipo, sei lá, 2. Aí, ele expandiu. Então, eu vou copiar agora esse node e vou dar um Erode com o mesmo offset, em 2, para ele voltar para o tamanho que ele era. Ó, ele estava desse tamanho, então eu expandi e contraí, ele ficou do mesmo tamanho. Porém, ele vai ficar diferente, ele vai ficar mais suave. Ó, se liga como ele estava. Segurar Q e selecionar esses dois nodes para ativar e desativar eles. Eu posso fazer isso segurando Q no teclado. Então, ó, se liga como estava, como é a malha sem, como é a malha com. Agora, eu vou reconectar nesse outro VDB Reshape e vou mostrar o que é esse Close. O Close faz justamente isso. Primeiro ele dá um Erode, primeiro ele dá um Dilate e em seguida ele dá um Erode. Então, se você conectar esse cara aqui, você vai ver que é literalmente a mesma coisa, só que esse aqui está com um offset de 1. Então, eu vou deixar um offset de 2, vou conectar aqui, que está um offset de 2 aqui também. Então, para ver que é literalmente a mesma coisa. Ele está fazendo por dentro exatamente isso aqui.
É interessante se entender essa técnica de usar os dois, porque em Flip, uma coisa que é muito utilizada é colocar um smooth entre os dois. Nesse caso de líquido viscoso, eu particularmente acho que não fica muito legal porque ele come os detalhezinhos aqui. Mas quando você tem líquido se movendo muito rápido, essa técnica é perfeita. Ele fica suave e você não tem problema de flicagem e tal com isso aqui. E só para complementar, isso aqui eu não uso muito em Flip, eu uso em outras situações. Tem o Open, que ele é o oposto. Ele dá primeiro, eu vou copiar esses dois nodes para cá e vou mudar a ordem deles. Ó, primeiro dou um Erode, depois dou um Dilate. Aí ele fica igualzinho o Open, que é literalmente isso que ele está fazendo. E aí, com o Convert Video, você consegue converter a tua mesh. E aí você tem algo renderizável, que você pode exportar e renderizar como um sólido.